E aí, pessoal? Olha só, nesse vídeo aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 73 da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020. Lembrando que o vestibular da Unicamp de 2020 foi feito no ano anterior, em 2019, e que eu sempre me baseio no modelo QX da prova da primeira fase da Unicamp. Tá ok? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. As agências espaciais NASA norte-americana e ESA europeia desenvolvem um projeto para desviar a trajetória de um asteroide através da colisão de uma sonda especialmente enviada para esse fim. A previsão é que a sonda DART, do inglês Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos, será lançada com a finalidade de se chocar em 2022 com Didymon, um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. O asteroide satélite Didymon descreve uma órbita circular em torno do asteroide principal Didymos. O raio da órbita é de 1,6 km e o período é de 12 horas. A aceleração centrípeta do satélite vale. Então, olha só, o problema aqui é que você calcule a aceleração centrípeta do satélite Didymon, beleza? Então, eu montei antes de mostrar o esqueminha que eu montei, eu anotei as informações, né? O raio da trajetória circular é descrita pelo Didymon é de 1,6 km e o período é de 12 horas, tá? Aqui está o esqueminha que eu montei, tá? Essa circunferência de cor preta, essa trajetória de cor preta, representa a trajetória realizada pelo asteroide satélite Didymon. Essa bola de cor vermelha representa o asteroide satélite Didymon. E aqui no centro nós teríamos o asteroide maior, que é o Didymos, tá? Então, aqui eu tenho Didymos e aqui eu tenho Didymon, beleza? Esse asteroide satélite Didymon, ele orbita o asteroide maior Didymos. O que é orbitar, Lucas? Orbitar é realizar um movimento ao redor de um corpo, tá ok? Por exemplo, a Terra, o nosso planeta Terra, se é que podemos chamar de nosso, né, de acordo com Carl Sagan, o nosso planeta Terra orbita o Sol em uma trajetória elíptica. Aqui ele está falando que o asteroide satélite Didymon orbita o asteroide maior Didymos em uma trajetória circular de raio R, tá ok? Por isso que aqui eu tenho um raio R para essa circunferência e o R tem um valor de 1,6 km, tá? Aqui eu tenho uma variação angular, um deslocamento angular, por exemplo, tá? Aqui eu estou colocando um movimento, eu estou considerando um movimento como um movimento circular uniforme, onde o módulo da velocidade é sempre o mesmo, ou seja, o valor da velocidade com a qual o asteroide satélite Didymon vai orbitar o asteroide maior Didymos é constante. Então, esse valor V é um valor constante, tá? Entretanto, lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial e tem que ter módulo, tem que ter sentido e tem que ter direção, tá? O módulo é constante, porém o sentido e a direção varia, tá? O sentido e a direção do vetor velocidade varia a todo momento, tá ok? Percebam, por exemplo, que aqui eu tenho direção e sentido diferente daqui, tá? Lucas, um movimento circular, nós temos aquela famosa aceleração centrípeta, não é? Sim, tá? Em movimentos circulares, em movimentos curvilíneos, nós temos aceleração centrípeta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer alguns comentários sobre a aceleração centrípeta, porque eu sempre acho que vale a pena comentar, tá ok? Primeiro, a aceleração centrípeta não é igual àquela aceleração escalar que nós estudamos lá na cinemática. Lá na cinemática, nós tínhamos aquela aceleração escalar que fazia com que a velocidade do corpo variasse,
Tá ok? Então, por exemplo, se eu tivesse uma aceleração escalar positiva, o corpo ganharia velocidade e nós teríamos um movimento acelerado. Se eu tivesse uma aceleração escalar negativa, o corpo perderia velocidade e aí nós teríamos um movimento retardado. Então, lá, aquela aceleração escalar que nós estudamos, né, que nós comumente estudamos lá na cinemática, aquela aceleração é responsável por mudar o valor da velocidade. Essa aceleração centrípeta não tem esse papel. Galera, eu vou repetir. A aceleração centrípeta não tem a função de alterar o valor do módulo da velocidade. Ah, Lucas, então o que a aceleração centrípeta faz? Pessoal, a aceleração centrípeta ela é responsável por manter o corpo em trajetória circular. A função da aceleração centrípeta é fazer com que o corpo permaneça em uma trajetória curvilínea. Então, essa é a principal função da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta também tem a função de alterar, né, o sentido e a direção do vetor velocidade. Ah, Lucas, então não altera o módulo, mas altera o sentido e a direção. Isso aí. Então, a aceleração centrípeta é responsável por alterar a direção e o sentido do vetor velocidade, mas o seu módulo continua constante. O módulo do vetor velocidade continua constante. A aceleração centrípeta, como toda aceleração, é uma grandeza vetorial. Então, a aceleração centrípeta é um vetor. E o vetor aceleração centrípeta sempre aponta para o centro de curvatura. O vetor aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória curvilínea. Tá? Então, por exemplo, aqui no asteroide satélite, né, Didymum, eu teria uma aceleração centrípeta nessa direção e nesse sentido, apontando para o centro de curvatura. Aqui eu teria nessa direção e nesse sentido, apontando para o centro de curvatura. Tá ok? Beleza? Então, a aceleração centrípeta não muda o valor da velocidade, muda direção e sentido do vetor velocidade e sempre aponta para o centro da trajetória curvilínea. A aceleração centrípeta, como eu já disse, é uma grandeza vetorial, tá? Então, essa grandeza vetorial tem que ter um módulo. Como que nós calculamos o módulo da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é igual ao módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Ou seja, a aceleração centrípeta é diretamente proporcional ao módulo da velocidade ao quadrado e é inversamente proporcional ao raio da trajetória curvilínea. Então, percebam, como o problema quer que eu calcule a aceleração centrípeta, se eu achar a velocidade, né, o raio eu já tenho, o raio de curvatura é de 1,6 km. Se eu conseguir encontrar o valor da velocidade, eu consigo encontrar essa aceleração centrípeta. Como que eu vou encontrar o valor da velocidade? Galera, eu vou pensar no seguinte, eu sei que a velocidade é um deslocamento dividido pelo tempo no qual esse deslocamento foi feito. Então, a velocidade é diretamente proporcional ao deslocamento e é inversamente proporcional ao tempo no qual esse deslocamento foi feito. O que eu vou fazer? Eu vou pensar no asteroide satélite Didymum realizando uma única volta ao redor de Didymos. Então, aqui no centro eu tenho Didymos e aqui eu tenho, orbitando Didymos, o satélite asteroide Didymum. O que é o asteroide satélite Didymum completar uma única volta? Então, por exemplo, completar uma única volta é, por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui de referência. Esse asteroide satélite Didymum vai realizar uma volta completa quando ele chegar nesse ponto aqui de novo. Então, o que eu vou pedir para que vocês lembrem? Lembrem-se lá das aulas de geometria básica, quando nós estudamos circunferência. Pensem numa circunferência feita de barbante, uma circunferência perfeita feita de barbante. Eu vou pegar esse barbante e vou cortar. Eu vou pegar as pontas desse barbante e vou esticar. A pergunta que vocês têm que se fazer é qual é o comprimento linear desse barbante? O comprimento linear desse barbante é o que nós vamos chamar de comprimento de uma circunferência. Comprimento de uma circunferência. E
Por que eu estou falando isso? Porque quando o asteroide satélite Didymum completa uma única volta, é justamente um comprimento de circunferência. Por quê? Porque essa trajetória é uma trajetória circular, tá ok? Então, uma única volta significa um deslocamento linear do comprimento de uma circunferência. Como que nós calculamos o comprimento de uma circunferência? 2πr, tá? Então, o que eu estou considerando? Estou considerando o satélite, o asteroide satélite Didymum, realizando uma única volta completa ao redor de Didymos. Uma única volta completa me indica um deslocamento de 2πr, o comprimento de uma circunferência, 2 vezes π vezes o raio de curvatura, dividido pelo tempo no qual esse deslocamento de uma circunferência foi feito. Ok? Galera, quando vocês olham para esse tempo, vocês têm que pensar no período. Tá? O que é período? Pensem lá no movimento circular. Tá, ok? Quando vocês estudam o movimento circular, o que é período? Período é o tempo necessário para que um corpo realize uma volta completa. E o problema dá isso para a gente, né? O problema fala que o período, que é o T maiúsculo, é de 12 horas. Ou seja, o asteroide satélite Didymum leva 12 horas para realizar uma única volta completa ao redor de Didymos. Tá, ok? Então, esse é o período. O período é o tempo necessário para realizar uma volta completa. E aqui eu tenho uma volta completa. Então, esse ΔT vai ser o período. Tá, ok? Agora eu vou substituir os valores. A prova da Unicamp pede para você adotar π como 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 1,6 dividido por 12. Isso vai me dar uma velocidade de 0,8 km por hora. Tá, ok? Percebam que eu não estou fazendo mudança de unidade. É quilômetros por hora. Ou seja, o asteroide satélite Didymum orbita o asteroide maior Didymos com uma velocidade de módulo 0,8 km por hora. Agora eu já tenho a velocidade, eu já tenho o raio, substituo na equação da aceleração centrípeta para calculá-la. Então, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, v é 0,8, né? Não estou fazendo mudança de unidades, tá? 0,8 ao quadrado dividido por 1,6, 0,64 dividido por 1,6, isso é igual a 0,4 km por hora ao quadrado, ou seja, a aceleração centrípeta do asteroide satélite Didymum é de 0,4 km por hora ao quadrado. Vou deixar nessa unidade mesmo, porque todas as minhas respostas estão nessa unidade, tá? Por isso que eu não fiz transformação de unidade aqui, beleza? 0,4, quando eu coloco em notação científica, 4 vezes 10 a menos 1 km por hora ao quadrado, ok? Então, é justamente essa aceleração centrípeta com a qual o asteroide satélite Didymum orbita o asteroide maior Didymos, ok? 4 vezes 10 a menos 1 km por hora ao quadrado. Resposta correta do nosso problema, letra B de Brasil. Valeu, pessoal! Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Espero ter ajudado vocês a ter entendido a resolução desse problema, a ter entendido um pouco sobre aceleração centrípeta e movimento circular, tá ok? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá ok? Lucas, eu gostei dessa sua videoaula. É só se você gostou. Se você gostou dessa sua videoaula, como que você pode pagar por ela? Lucas, como que eu posso pagar por essa videoaula? O seu like, tá? O seu like é o seu pagamento por essa videoaula, tá ok? Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like também. Isso já me ajuda bastante. Valeu? Se você está no YouTube, vou deixar uma playlist aqui em cima com todas as questões de física da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020 para que vocês possam ter acesso às resoluções dos outros problemas, tá? Se você está no Instagram, vai lá, procura na série de vídeos, né? Vai no meu GTV, procura a série de vídeos Resolução FUVEST 2020, cismei com FUVEST, Resolução Unicamp 2020, para que vocês possam ter acesso às resoluções das provas, né? As outras resoluções
das questões da Unicamp de 2020 também. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Valeu.